Muita gente fala sobre a realidade da guerra na Ucrânia, enfrentamento, provações e afins, mas ninguém fala sobre uma realidade que muitos combatentes enfrentam na Ucrânia. E um combatente gravou e postou em seus stories alguns fatos onde ele e sua equipe enfrentou no batalhão do qual ele fazia parte. Eu pedi autorização a ele para reproduzir esses vídeos e depois eu quero tecer comentários em cima desses vídeos. Então, dê uma olhadinha aqui comigo. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho aqui. Falar sobre a foto que eu postei ontem. Estava com os olhos inchados, com lágrimas nos olhos. E vou relatar um pouco aqui do que aconteceu. Eu vim pra cá, pra Ucrânia, sabendo, eu sempre postei isso várias vezes, que eu vim pra cá sabendo dos riscos. Ninguém me forçou a vir, eu vim porque eu quis, vim com minha perna, com minhas pernas, com meu dinheiro. Vim com apoio da minha família. Então eu tô aqui porque eu quis. Então tudo que eu passar aqui é consequência das minhas escolhas, beleza? E eu tava como team leader de uma equipe na Guarda Nacional, ao qual estávamos desenvolvendo um excelente trabalho nessa unidade. E o team leader carrega uma responsabilidade muito grande com a tropa. E o team leader, ele tem uma responsabilidade muito grande com o efetivo, né? Eu liderava uma equipe de 20 brasileiros na minha unidade. E o meu batalhão disse que nós iríamos para uma missão extremamente perigosa e delicada. Só que ele não avisou a todo o efetivo, né? Ele simplesmente me chamou e me passou o relatório, ao qual a única garantia que eles iriam dar para o meu efetivo era 12 meses de salário na conta do familiar. Eu sei que isso daí não passa de uma grande mentira. Isso nunca iria acontecer. De imediato, eu entrei em contato com minha tropa, com meu efetivo, e passei toda a situação, livrando eles da morte. Porque eu sabia que eu iria ficar em uma casa segura e eles iriam para essa missão. E as orientações que eu recebi foram que eu não poderia passar essas informações de forma alguma. Eu, como team leader, eu deveria orientar minha tropa a querer ir para essa missão, porque muitos oficiais, eles enxergam o nosso efetivo, principalmente com relatinos e pessoas estrangeiras, né, de outras nacionalidades, como números. Pessoas que estão somando números para ir para a frente do combate, para poupar o sangue deles. E se eu fosse um cara, um team leader, que fosse ganancioso, ambicioso, piruão, puxa-saco de oficial, eu certamente iria fazer isso com minha tropa. Eu iria colocar toda a minha tropa para morrer. Reuni todos, conversei com eles, informei a situação e eles ficaram abismados com tudo isso que estava acontecendo. Alguns deles vieram chorando conversar comigo, me agradecendo. E eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? Não quero e não preciso de mérito algum. E a vida é feita de ciclos. Alguns quiseram ir para outras unidades, outros decidiram ficar nessa unidade, mesmo sabendo dos riscos que estava correndo. E eu optei em ir para outra unidade. Eu e alguns dos meus componentes que estavam comigo, que são leais a mim. Então aqui na Ucrânia, nós devemos ter a visão de águia. Devemos andar com pessoas que realmente querem ver o nosso bem. Porque, infelizmente, se a gente colar com pessoas, com líderes, que só vê você como números, infelizmente você vai morrer, você vai perder a sua vida. Se você se bater com um team leader que
ele pensa em ganhar moral com seu comandante, pensa em ganhar benefícios em troca da vida humana, pode ter certeza que você irá sofrer consequências muito grandes. É isso que eu tenho a dizer. Tenham todos um bom dia, um excelente domingo. E detalhe, teve um team leader também, de outra nacionalidade, que não falou com a equipe dele não, ele manteve o sigilo da informação e simplesmente vai levar a equipe dele toda pro barro. Ou seja, colocaram eles para uma missão do qual a equipe não saberia dos riscos que eles iriam enfrentar. Então, apenas a informação foi passada ao líder e os membros que compõem aquela equipe não saberiam o que eles iriam enfrentar lá para frente. Mas esse não é um caso isolado não, viu? Inclusive entrou em contato comigo um outro team leader de um outro batalhão e ele me enviou um áudio, né? Pelo menos alguns áudios, né? Pedi autorização a ele para reproduzir, ele autorizou, pediu apenas que eu censurasse os áudios porque ele está nativo. Então eu vou reproduzir aqui também o áudio enviado por esse team leader. Vamos dar uma olhadinha. Eu tô de saco cheio dessa porra, tá ligado? Tô de saco cheio, entendeu? Tá entre mentiras, entendeu? Eu tenho que aturar esse bando de pão no cu do caralho, já basta os gringos, cara. Aí, porra, nação boa, brasileiro bom, ao invés de se ajudar, ao invés de falar assim, porra, mano, tá lá se fudendo, passando necessidade, o cara tá se fudendo lá, tá numa região de merda, alguém ajuda o moleque, tenta trazer o moleque pra perto, os caras ficam repostando essa merda e julgando o moleque, ironizando, tá ligado? Como se o moleque fosse um bosta, como se ele não fosse um ser humano, como se ele não tivesse vida, entendeu? Cria página na porra do Instagram pra ficar chacoteando os outros, entendeu? Chamando o cara de embusteiro, chamando o cara de merda, chamando o cara de mentiroso, sabe assim? Cara que tem família, cara que saiu do país dele pra vir pra cá, seja lá qual for o propósito do cara, ninguém tem direito nenhum de ficar julgando, irmão. Ninguém. Entendeu? O cara vem aqui pra cá trabalhar, todo mundo tá aqui pra trabalhar. E deve ser respeitado, independente se grava ou se não grava, se posta ou se não posta. Ridículo, irmão, ridículo. Eu tô de saco cheio já dessa merda aqui, entendeu? Um amigo meu sofreu um ataque agora há pouco, o batalhão dele lá, tá lá, assinou contrato fake, entendeu? Mandou mensagem pra mim, porra, falando que o contrato que ele assinou não tem validade pelo governo. Então pra você ver como que é a situação aqui, irmão. Como que é a real situação, entendeu? Então isso aqui, cara, é uma bomba, entendeu? Que tá explodindo na cara do próprio combatente ucraniano, entende? Então, olha, fala pra você, irmão, sem condições. Eu não tenho saco pra pegar, falar, querer divulgar isso, entendeu? Mas se você quiser, entendeu? Continua fazendo o teu trabalho, que muitas pessoas ouvem o teu trabalho, entendeu? Muitos caras que estão aqui não têm coragem de falar essa verdade, os caras ficam, ai, não, vem pra Ucrânia, isso, aquilo, aquilo outro. Não, qualquer cara sensato, inteligente não vem e não fica nessa porra. Negócio nojento, entendeu? Nojento. Insalubre, o cara não consegue trabalhar, o cara não tem dignidade pra trabalhar. Nem ele e nem o próprio combatente da própria nacionalidade tem, entendeu? E eu já não passei nenhuma nem duas unidades, né? Então, pô, cara, é complicado isso aí. Eu fico muito triste com isso, cara. E não tenho prazer em aparecer essas coisas pra fazer divulgação, porque eu não consigo fazer divulgação, não consigo falar bem, e não consigo ter paciência e discernimento pra conversar, entendeu? Essas coisas assim, eu acho escroto pra caramba. Igual outro menino lá. Pô, o menino, o Carlos da 47 pagou a passagem pra ele, entendeu? Porra, é excelente, podia só ter falado pro cara, vou pagar de volta, no Brasil, entendeu? Outros caras estão torturando o cara em outras brigadas, os brasileiros, fora brasileira, fazendo sacanagem com outros caras nas brigadas, batendo, prendendo os caras, quando os caras querem sair, né? Outros caras indo pra posição sem armamento bom, sem nada, sem garantia nenhuma, sem inteligência, sem briefing de missão, sem nada, né? Sem informação nenhuma. O cara sendo colocado dentro de carro, entendeu? Pra ir pra posição como se fosse treinamento. Então, cara, é uma realidade que as pessoas não falam, entendeu? É uma realidade que as pessoas não têm o mínimo de caráter e decência pra chegar as pessoas e falar, entendeu? E ainda fica babaca ainda no Brasil falando, é guerra,
foi porque quis. Irmão, todo mundo vem pra cá porque quis. Né? Mas se o cara se deu com a realidade aqui na frente dele, ali, falando assim, porra, não é bom pra mim, isso aqui não é legal, agora fica esses merdas brasileiros falam assim, porra, vamos te ajudar então, você volta pro país de boa, não conseguiu trabalhar, Brasil, tranquilo, né? Agora os caras ficam chacoteando, como se fosse um bando de idiota. Eu não tenho paciência pra essa merda, não. Essa é a realidade da guerra, irmão. Então a guerra não é só o confronto em si, né? Por trás do confronto existe toda uma logística que, infelizmente, segundo alguns combatentes, não está funcionando da forma correta. Então veja que o combatente do qual vimos o vídeo, ele questiona uma informação que ele recebeu e ele tinha que ocultar essa informação da sua equipe. E ele foi um líder de verdade e não ocultou. Ele passou a sua equipe o que eles iriam enfrentar. E eles decidiram quebrar o contrato por isso, inclusive, membros da equipe agradeceu a ele. E se ele não tivesse passado essas informações? E se ele estivesse avançado? Bem provável, né? Existe a possibilidade que alguns iriam tombar, né? Então, ele até falou sobre outras coisas, né, envolvendo também essa questão. Esse outro team leader, né, ele comentou sobre alguns brasileiros, inclusive citou o caso de um amigo em que colocaram para assinar um contrato e, segundo ele, era um contrato fake e não tinha validade diante do governo ucraniano. Então imagina a situação, o cara assina algo achando que vale e ser jogado no fronte. Ele também contou sobre soldados que eram levados ao fronte alegando que era treinamento. Então, a guerra, né, há muitas coisas que acontecem na guerra que você não sabe, né? E você não tem ideia. E muitos só ficam aqui no Brasil dizendo que nada, ele foi sabendo, está em guerra e não sei o quê. Irmão, claro que todo mundo vai sabendo, mas ninguém vai para a Ucrânia porque quer morrer. O cara quer ir para lutar. No mínimo, ele quer que falem a verdade para ele, deem a ele equipamentos necessários para que ele possa combater. Esse team leader falou, muitos são enviados com equipamentos sem funcionar direito. Então ninguém está indo para lá para morrer. O cara está indo, saindo da sua pátria para ir proteger uma outra pátria e no mínimo ele quer que tenha condições para isso. Então a propaganda é bonita. A propaganda é bonita, né? Como se fosse mil maravilhas. Mas quando o cara chega lá, a realidade é outra. Então, esse é relato de pelo menos 2 combatentes, mas há muitos outros relatos que eu ouço e também recebo sobre o que eles passam lá na guerra na Ucrânia. Então, pense bem, vocês que pensam em ir para a guerra. Eu sempre digo, fique em casa, não vá, fique em casa. Mas muitos dizem que tem esse desejo de experimentar uma guerra, tem esse sangue de soldado. Boa sorte, boa sorte. Se você vá, sempre eu digo, vá da forma correta. E como o soldado falou, vá como um lobo, tenha cuidado, analise bem aonde você vai, qual batalhão você vai, com que tipo de pessoa você vai se relacionar. Então, a guerra existe algo muito maior antes de chegar ao confronto. Existe uma engrenagem que em muitos casos está corrompida, está funcionando da forma errada. E você pode ir naquela esperança e acabar morrendo a sua esperança ou morrendo você mesmo. Pense bem sobre isso.